Ok. Então, já vou começando por aqui. A gente estava fazendo alguns ajustes na outra sala, mas desde já agradeço a participação de todo mundo. Deixa eu só ver aqui. Vou agradecer a participação do professor D'Amico, da Cris, que aceitaram o convite de estar conosco hoje. A gente atrasou um pouquinho para fazer umas organizações, mas já vamos começar. Eu me chamo Jaqueline, sou uma das coordenadoras sou coordenadora do grupo de leituras de intelectuais e negritudes, um grupo que surgiu na Clínica Horizontes, um projeto que foi acolhido pela Renata, que é uma das sócias da clínica, e desde já nós estamos trabalhando, está sendo muito bem aceito, né, pelo pessoal que está no grupo, as leituras que a gente tem proposto, e para falar um pouquinho para vocês da nossa experiência enquanto grupo, a Cris vai fazer uma fala também, e depois o professor D'Amico vai falar sobre ações afirmativas e vai fazer uma integração dos conceitos que a gente estudou com o Fanon em Pele Negra, Máscaras Brancas. Vou começar apresentando o professor para vocês. Não sei se a Cris quer falar alguma coisa, se a Lise tem alguma coisa para colocar também da clínica, apresentar para o pessoal que está presente. Olá, boa noite. Não, acho que pode seguir, assim, só... essa atividade faz parte da equipe psicanalítica que a gente vem fazendo desde o ano passado. Já estamos quase encerrando o ano, né? Mas agradecer a presença de todos e que tenhamos uma boa noite de discussão. Deixa eu só pegar aqui. Que eu estou nervosa, acabei fechando o arquivo. Então, eu ia começar apresentando a Cris, que é uma das nossas colaboradoras do grupo. Tenho contado com ela para mediar as nossas discussões. Cris, tu quer te apresentar? Assim, eu já vou organizando aqui. Pode começar a falar se tu quiser, depois eu apresento o professor D'Amico. Tá certo, Jaque, pode ser assim. Só já se acostumem, porque é justamente nessa hora que eu abro o microfone que os meus cachorros também dão boa noite e eles vão estar aí participando, então tá tudo certo. Deixa eu ajeitar aqui. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Eu vou começar com a minha audioafrodescrição, agora eu chamo assim. Eu sou uma mulher negra, de 47 anos. Eu estou na frente de uma cortina de chita, toda coloridinha. Eu uso óculos. Eu estou com uma faixa vermelha segurando, prendendo a minha coroa de cabelos muito crespos. Eu sou neta de Celina e Camilo, Erotildes e Manuel. Eu sou filha de Jussara e Carlos. Eu sou irmã da Márcia e tia da Camille e do Nicolas. E eu tenho uma relação que tangencia a maternidade também, entre outros afetos, com gatos, cachorros, galinhas e marrecos. Eu moro no mato, né, no que resta de mato dessa cidade. E eu sou psicóloga, recém-formada em 2020.
E na minha prática, na psicologia, eu tenho dançado com a psicologia social, com a psicologia comunitária e com a psicologia política. Também posso denominar de uma psicologia preta, antirracista e contracolonial. E eu queria começar trazendo o início de Pele Negra, Máscaras Brancas, antes de começar a falar da nossa experiência. Eu vou tentar fazer uma leitura aqui mais dramática, já que eu já andei pelo teatro também. A explosão não vai acontecer hoje. Ainda é muito cedo, ou tarde demais. Não venho armado de verdades decisivas. Minha consciência não é dotada de fulgurâncias essenciais. Entretanto, com toda serenidade, penso que é bom que certas coisas sejam ditas. Essas coisas eu vou dizê-las, não gritá-las. Pois há muito tempo que o grito não faz mais parte da minha vida. Faz tanto tempo. Por que escrever esta obra? Ninguém a solicitou. E muito menos aqueles a quem ela se destina. Então, calmamente, respondo que há imbecis demais neste mundo. E já que o digo, vou tentar prová-lo. Em direção a um novo humanismo, a compreensão dos homens, nossos irmãos de cor. Creio em ti, homem. Preconceito de raça. Compreender e amar. De todos os lados, sou assediado por dezenas e centenas de páginas que tentam impor-se a mim. Entretanto, uma só linha seria suficiente. Uma única resposta a dar e o problema do negro seria destituído de sua importância. Que quer o homem negro. Mesmo expondo-me ao ressentimento dos meus irmãos de cor, direi que o negro não é um homem. Há uma zona de não ser, uma região extraordinariamente estéril e árida, uma rampa essencialmente despojada, onde um autêntico ressurgimento pode acontecer. A maioria dos negros não desfruta do benefício de realizar esta descida aos infernos. Quando eu terminei de selecionar esse pedaço, me veio na cabeça o título que eu não tinha entendido ainda, do livro do Itamar, Torturado. Eu não vou apresentar Fanon, eu vou fazer uma economia dessa parte, porque eu acho que Fanon está bastante acessível hoje em dia, né? E eu vou pular direto para a experiência que está sendo, né, esse coletivo Intelectuais da Negritude na Clínica Horizontes, que começou no início desse ano com esse propósito de ler essa obra de uma forma muito assim degustativa, que é ler em conjunto. Então, nesse tempo de encontro de 1h30, nós tínhamos, né, a leitura de algumas páginas dos nossos comentários, um grupo aberto, que circularam várias pessoas, mas que manteve, de certa forma, um núcleo duro, né, de mulheres negras, e que, ao entrar em contato com essa efusividade, né, que Fanon traz, apesar dele mesmo criticar o entusiasmo, mais adiante eu vou falar disso, nos mobilizou a pensarmos muito sobre a nossa experiência vivida, que é o título de um dos capítulos desse livro, A Experiência Vivida do Negro. E quando a gente se depara com um autor que nós não conhecemos na universidade e que nós estamos praticamente entrando num túnel do tempo, a década de 50, para falar sobre questões que são muito atuais, isso também nos fez pensar bastante, né? Então, eu acho que nosso encontro de hoje, ele está trazendo a experiência desse grupo e também o debate das ações afirmativas, porque o que está acontecendo aqui, né,
nesse encontro e nessa possibilidade de existirmos dentro da Clínica Horizontes é reflexo de algo que acontece a nível macro político, né? Que é a presença de estudantes negros na universidade. E o que isso acarreta, né? O que isso mobiliza enquanto debate, a gente encontra nas páginas já do Fanon, Em Pele Negra, Máscaras Brancas. Eu cheguei nesse grupo por ter feito estágio na Clínica Horizontes, estou aqui vendo muita gente com quem eu fui colega, com quem eu tive, né, prazer de ser colega na clínica, nos seminários, e eu já tinha entrado em contato com outros coletivos que estavam estudando Fanon, mas não dessa forma, né? Não com essa forma com essa proposta tão degustativa, assim, que nos levou quase que de imediato, assim, a fazer esse paralelo, né, com as nossas experiências. E, ao mesmo tempo, né, procurando também, nesse período de pandemia, ter mais contato com esse tema, né, ampliar os conhecimentos nos temas de relações raciais, eu conheci o professor Davidson Faustino, né, comecei a segui-lo, e ele diz o seguinte: nesse processo de insurgência há algo interessante acontecendo, uma efervescência de publicações sobre racismo, sobre autores e autoras negras, e isso tem muito a ver com a presença negra na universidade, que foi possibilitada pelas ações afirmativas nos últimos anos. Nesses últimos tempos, eu li autoras e autores negros que eu não conhecia, como Lélia Gonzalez, Carolina Maria de Jesus, Teresa Santos, Grada Quilomba, Neuza Santos Souza, Conceição Evaristo, Leda Maria Martins. Participei, dentro de outras sociedades psicanalíticas, de debates sobre racismo e a psicanálise. Li o livro Racismo e Negro no Brasil, Questões para a Psicanálise, e voltei a ele para falar hoje, porque acho que tem algo ali, né, que tem muito a ver com esse debate, no sentido de onde nós estávamos, né? Que essa questão parece que não estava sendo debatida, né? Para onde estava voltado o nosso olhar, né? E volto também, né, à questão de a presença negra na universidade impossibilitou de continuarmos não falando sobre isso. Então, eu gostaria de trazer para vocês aqui um conceito que eu tenho percebido muito em muitos debates e que faz uma espécie de resgate epistemológico, que é o conceito que está, né, também vinculado à religiosidade, de encruzilhada. E parece que esse coletivo, né, ao começar a entrar em contato com a obra, com a palavra, né, de Franz Fanon, se colocou numa encruzilhada para muitas direções, né? Não só à frente, atrás, o lado direito, o lado esquerdo, mas também movimentos para cima e para baixo e para dentro de si mesmo, né? Porque poder compartilhar as experiências vividas, chegou um momento onde a gente questionou: nós estamos fazendo ciência? O que nós estamos debatendo aqui é científico? Como a gente poderia, né, dialogar com os outros coletivos, os outros grupos de estudo da clínica, com a universidade, né, a partir disso que nós estamos trocando aqui, dessas experiências, dessa percepção, né, de que o que Fanon falou lá na década de 40, 50, ainda vive, né? E como isso nos conduz a uma prática, né? O que a gente pode pensar? Qual é o compromisso, né, dos estudantes, das escolas, das universidades, das sociedades psicanalíticas com essa questão? Porque tudo que Fanon traz, né, nos seus capítulos
é uma espécie de denúncia, né? E ele usa muito a ironia, ele usa muito essa fala intrínseca, porque é um homem extremamente culto e que usa muitas referências de muitos autores, e é rico, né? Poder descobrir cada nuance que ele coloca ali através de provocações, né? Ou de apresentar a questão racial de uma maneira assim, né? Meus irmãos de cor, vocês vão ficar indignados, vocês não são homens, a humanidade está destituída, né? Então, parece que ele não se filia, né? Ele se coloca num ponto da crítica onde ele simplesmente faz a torção, né? E descortina muitas situações. Então, nessa encruzilhada, os caminhos com os quais a gente se deparou e que se multiplicavam, né? Como se a gente estivesse também em movimento nessa encruzilhada, em pleno giro, vieram em formato de palavras, né? Numa chuva de palavras que a gente colocou aí numa plataforma e que eu vou trazer para vocês, né? Reconhecimento, existência, autoestima, encontro, giro, negritude, conhecimento, roda, aquilombar, resgate, liberdade, dororidade, racismo, narrativas, fortalecimento, pensamento negro, mudança. Eu vou parar por aqui e já quero provocar vocês a já irem pensando nos seus comentários, perguntas e participações. Eu passo a palavra para a Jaque para apresentar o professor D'Amico, que vai falar mais sobre as ações afirmativas, mas acho que a gente volta, né, depois para um debate, onde eu tenho aqui mais muitos excertos de Fanon que provocam muitos pensamentos e reflexões para nosso encontro de hoje. Obrigada, Cris, por trazer o sentimento do grupo. Agora eu vou apresentar, então, o professor D'Amico. O professor José D'Amico possui mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Educação pela Universidade Federal, em cotutela com a Université de Paris, antropológica política, professor associado do Departamento de Psicanálise e do Programa de Pós-Graduação em Psicanálise, membro da Comissão Permanente de Combate ao Racismo Institucional do Instituto de Psicologia da URGS, atua principalmente nos seguintes temas: psicanálise, violência, juventude, saúde mental e coletiva, corpo e lazer na interface com o racismo, e coordena, junto com o professor Dr. Tadeu de Paula, o coletivo EGB, Clínica, Negritude, Política e Comum com a coleção Diálogos da Diáspora. Professor, e passo a palavra. Muito boa noite a todas, todos e todes. Queria falar da minha satisfação de estar aqui com vocês hoje. Eu até nem estou acostumado a um convite tão antecipado assim, em julho ainda, a Jaqueline fez contato comigo e hoje, logo na salinha ali de espera, me disse, que bom que tu aceitou. Bom, para mim é absolutamente... tenho aceitado, dialogado com praticamente todo mundo que me convida, mas o compromisso com os meus é ainda mais forte, né? Então, assim, acho de uma lindeza extrema, né? Poder fazer uma leitura coletiva de uma obra como a do Fanon e outras que vocês vão fazer. E de uma potência também incrível. Ao mesmo tempo, quero ressaltar que não é por acaso, né? Eu estava falando aqui no dia 18 de novembro, né? Antevéspera do dia 20 de novembro, mas tem o mês todo, o mês da consciência negra, e obviamente nós estamos também falando
em honra, em homenagem a Zumbi e a Dandara, né? Então, acho que é fundamental este marco, né? Um marco da nossa luta, da luta de um comum, da luta da diáspora, né? Que é representada por essas duas figuras, né? Então, cumprimentar também a Cris, Lisiane, que eu conheci na sala, Jaqueline, obrigado pelo convite e parabéns para a Clínica Horizontes também estar tocando esse projeto. Antes de falar especificamente, eu queria fazer uma propaganda, já que a Cris falou do Davidson, né? Eu, junto com o Tadeu, e agora na segunda coleção, nós estamos da Diálogos da Diáspora, que é um projeto financiado pelo Canela Preta, do Roger Machado, que eu acho que vocês conhecem, né? Ex-jogador de futebol, técnico de várias equipes pelo Brasil e alguém que publicamente tem feito a luta antirracista e topou a parceria com a gente de financiar durante 5 anos, né, a publicação de 10 livros por ano. Então, a gente está já abrindo a segunda coleção, amanhã tem uma live que está no Instagram, no meu pessoal, mas está no Diálogos da Diáspora, está no Ama Psique, né, que o primeiro livro da segunda coleção é o Pioneirismo Negro na Saúde Mental, organizado pelo Emiliano Davi, pela Raquel Gouveia, pelo Davidson, né, em que a gente, neste livro tem artigo meu também, do Tadeu e e neste caso da professora Miriam Alves, né, em que resgatamos o pioneirismo negro, né? Então, Juliano Moreira, e uma série de autores bem importantes, Lélia Gonçalves, etc., no campo da saúde mental, que foram subsumidos, né? Como foi o caso do próprio Fanon, né? A segunda obra também, que vai entrar em pré-lançamento já na semana que vem, é um livro que seria o segundo volume desta obra que a Cris fez referência, aí, O Negro e a Psicanálise, né? Também uma parceria nossa com o SED Sapientais, né? Então, está vindo a segunda obra, e isso fala também, não de algo resolvido no âmbito dos SEDs, né? Mas de uma crise que os SEDs, né? O próprio livro, este primeiro que a Cris fala, ele advém de uma crise, né? Onde se coloca a questão da presença negra nos SEDs, da presença negra não como tema só, né? Mas uma presença viva nos SEDs sapientais, e a instituição entra em crise. Ela segue em crise, o que me parece importante, né? E nessa sequência da crise sai esse novo volume, né? Então, indico quem puder assistir, quem puder comprar. A nossa coleção é uma coleção diferente do mercado editorial brasileiro, assim, os livros são bem mais baratos, né? Não se tem... Assim, a própria editora deve ter, sei lá, R$2 por exemplar. Então, a gente faz os livros a custo bem baixo para facilitar o acesso a todas as pessoas, né? Então, queria convidá-los também a se aproximar lá da leitura. E dos debates que vão seguir, né? Agora, talvez a gente consiga fazer finalmente, né? No passado, a gente também padeceu da pandemia, né? Não fizemos nenhum lançamento presencial, e aí eu faço contato com vocês depois para divulgar quando a gente tiver a presencialidade, né? Que é algo importante também, né, para os negros em termos do afeto, né? Bueno, gente, eu tenho sido convidado, e talvez não mais, né? Mas eu fui até então bastante convidado para fazer essa discussão das ações afirmativas nas instituições psicanalíticas, né? E mesmo antes de um grupo no âmbito da pós-graduação começar a fazer essa provocação para as instituições, a Sociedade Brasileira de Psicanálise já tinha me chamado, né? Então, a gente fez conversas lá,
já falei na SIG, já falei no Contemporâneo, etc., agora com vocês, e também a gente fez um debate com a POA. Não dá para dizer que exista, primeiro, isso nunca é tranquilo, né? A brasileira é a instituição que adotou, de fato, né, ações afirmativas, que estão chamando de ações de reparação, né? Mas eu diria que até então é a única instituição que está, de fato, com ações, né? Isso, inclusive, nos leva a pensar, né? Porque é a instituição certamente mais cara em termos de formação, representa uma certa elite, no entanto, é a que está se debruçando de um modo mais crítico sobre esse tema. Ao mesmo tempo, tem instituições que estão reagindo de modo, inclusive, violento, né? Uma violência obsessiva, eu diria, né? Que é uma ruminação em termos de justificativas teóricas para não adoção. Essas justificativas vão desde usar o tempo lógico lacaniano para dizer que estão no tempo de compreender. Outras justificativas vão em acusar a Lélia e o Fanon de não psicanalistas. E assim por diante, né? Ou de chamar dessa questão de identitarismo. Bueno, então, esse é o quadro geral. Eu preparei um textinho aqui para a gente seguir. E, bom, o Fanon, eu acho que nos ajuda muito a entender isso que está acontecendo. Principalmente, uma noção que a gente pode falar mais depois, que é a noção de duplo narcisismo. Eu não tenho dúvida que é disso que se trata na reação violenta das instituições psicanalíticas em não assumir as ações afirmativas. Então, meu propósito hoje é refletir sobre a forma como a psicanálise pode ser usada em face da colonialidade moderna, sendo usada de forma crítica, insubordinada e subversiva. Eu tenho pensado muito no funcionamento colonial da herança freudiana na América Latina. E eu me perguntei se nós, latino-americanos, ou americanos, para usar a expressão da Lélia, deveríamos tentar descolonizar a psicanálise, ou se seria melhor simplesmente nos livrarmos dela, ou seja, nos descolonizar dela. Eu estava inclinado para o primeiro, para preservar o que Freud nos legou, mas fazendo todo o possível para descolonizá-lo, e até mesmo utilizá-lo como instrumento para uma certa descolonização de nossas vidas. E esse é o uso exatamente o que eu gostaria de considerar agora. Mas antes eu quero fazer uma pequena digressão, né? Prometo não me demorar, né? Que desde o início da chamada modernidade foi definido como a felicidade, a boa saúde e a liberdade fossem independentes da separação objetiva entre o mundo dos homens e o mundo dos objetos, entre homem e natureza. A maior parte das lutas para a emancipação se baseava em defender essa separação. Enquanto a alienação em termos fanonianos consistia exatamente na fusão entre homem-objeto e homem-natureza. E aí, Cris, eu já tenho aí o primeiro link entre um pouco essa questão que vocês se levantaram aí sobre se era ciência, se não era ciência, né? Essa ideia de uma ciência racional, positivista, né, que se separa da natureza, ela está na modernidade. Portanto, ela está numa metafísica moderna e colonial. A ideia que prevalece hoje parece de que o humano é um produto da tecnologia e, ao mesmo tempo, um homo economicus, um agente da economia.
Se a gente tem alguma saída, tanto para as hierarquias raciais como as formas de governo dos vivos, não está na metafísica ocidental, ou seja, no primado da razão, e sim nas metafísicas africanas e ameríndias, que são muito menos dicotômicas. A metafísica ocidental, essa que me referi antes, vem sendo chamada por autores descoloniais como uma catástrofe metafísica, que naturaliza a guerra que está na raiz das formas moderno-coloniais de raça, gênero e sexualidade. Eu vou direto para alguns pontos, vou pular aqui um pouquinho para ficar num tempo que a gente possa realmente conversar. É dizer que a minha oposição à colonialidade moderna e ao capitalismo, do qual faço parte, me confronta logicamente com aqueles que buscam reabilitar e revalorizar o colonialismo, especialmente na direita, nos espectros da direita e na extrema-direita do espectro político, embora às vezes também na esquerda. Então, o primeiro ponto que eu quero lançar para vocês, né, é que, apesar de ser verdade que a psicanálise faz parte da modernidade europeia e é inseparável da colonialidade, todavia, nessa modernidade, a descoberta freudiana aparece como uma crise, uma ruptura, um fracasso ou uma fenda. E é uma fenda no mundo colonial moderno, uma fenda em que há lugar para nós, não europeus, em que podemos nos alojar e também, assim, alargar a fenda, aprofundar a crise daquilo que nos colonizou. A crise da modernidade colonial pode, logicamente, se aprofundar por meio de um espaço como o da psicanálise, que revela o que a escola de Frankfurt conceituou como uma irracionalidade inerente à racionalidade europeia moderna. Entre os aspectos irracionais da racionalidade europeia moderna, um deles que é fundamental é a alegação infundada de universalidade. Essa afirmação é contestada pela casuística freudiana e por sua demonstração do caráter não universável das razões que regem a existência de cada sujeito. Por exemplo, cada histérica de Freud tem suas razões, as razões de seu desejo, que desafiam a suposta racionalidade universal da modernidade europeia. Se essa racionalidade é traída como irracional para aspirar a dominar a existência das mulheres no Império Austro-Húngaro, é muito mais racional em sua pretensão de se aplicar a todo mundo, a mulheres e homens na África, na Ásia e na América Latina. Nada menos racional, como diria Aníbal Quijano, do que a afirmação de que a visão de mundo específica de uma determinada etnia se impõe como racionalidade universal, ainda que tal etnia seja a Europa Ocidental. O caráter irracional desse universalismo colonial fica evidente quando a psicanálise permite que o sujeito fale de tudo o que é singular e particular, de si mesmo e de sua cultura, o que difere dos imperativos da pretensa universalidade europeia moderna. No entanto, a não presença de negros na formação psicanalítica, ela nos leva para um lugar, e eu posso falar isso desde a minha experiência de analisando, né, de que os analistas brancos não escutam o sofrimento advindo do racismo na sua clínica. Essa é uma dimensão que está fora cluída. E isso só se reverte com a vivência. Desse modo, eu penso que a própria psicanálise pode servir, então, para nos descolonizar da racionalidade europeia da teoria freudiana. Além de nos servir para mostrar nossas diferenças quanto às razões impostas pela Europa. A psicanálise pode nos ajudar a lembrar a história dessas diferenças da imposição violenta do europeu. É preciso entender que a colonialidade é história e que, por isso, não pode ser tratada adequadamente por abordagens ahistóricas, amnésicas e presentistas, como as de boa parte da psicologia dominante. Em vez disso, o que é colonial requer uma abordagem como a da psicanálise, uma abordagem totalmente histórica, que busca recordar a violência com a qual fomos constituídos. Precisamos de uma memória histórica, clara e evidente, para perceber tudo o que bloqueou, oprimiu e esmagou o nosso povo.
Essa memória da colonialidade é indispensável em todo o combate anticolonial. É outra coisa que podemos cultivar por meio da psicanálise. Eu teria outros pontos, mas eu vou me fazer acompanhar aqui de algumas noções que me parecem importantes, né? A gente poderia conseguir, então, com a psicanálise, o mesmo que já havíamos conseguido com operações como a que Oswald de Andrade chamou de antropofagia, ou a outra que Rodolphe Kusch chamou de fagocitação, entendendo como a absorção das coisas boas do Ocidente pelas coisas da América, e como confirmação de que tudo que é dado em estado puro é falso e deve ser contaminado pelo seu oposto. Eu estou chamando a atenção para um aspecto que, do meu ponto de vista, fica muito evidente na obra do Fanon, né? Que é o perigo que ele aponta para que a gente odeie tudo que é branco. Tanto Fanon como Paul Gilroy vão apostar na mistura. E vejam bem, mistura é diferente de miscigenação. Apesar da gente viver ainda sob a condição, o assombro e a fantasmagoria do carrego colonial, que são energias do colonialismo, eu gosto sempre de lembrar que o colonialismo enquanto é presença, mas é fundamental que a gente saliente que ele não é uma presença vencedora. Por mais que o projeto colonial ocupe um lugar de correlação de forças completamente desigual com outras existências, elas estão resistindo e lutando. Quando a gente passa na rua por uma encruzilhada, encontrando um ebó, se enxerga um padê. Para Exu no terreiro, ou quando presencia alguém tomando um gole de cachaça, cuspindo e saudando Exu, isso implica uma outra forma de entender e praticar o mundo. É sinal de que existem cabeças que estão funcionando em outra lógica, que estão acontecendo nas ações, nas frestas e vazios deixados pela dominação colonial. Ainda que a gente tenha um aparamento de um conjunto de elementos da cultura americana, eles não foram suficientes para um processo de dominação total. Oswald de Andrade, no seu Manifesto Antropofático, foi certeiro. Nunca fomos catequizados, fizemos foi o carnaval. Mas é preciso lembrar que o problema do racismo é o problema do fim do mundo, e não o problema dos negros ou dos indígenas. É o problema do fim do mundo. E agora eu vou pular para a parte final aqui. Que é a partir do texto do Achille Mbembe, do livro chamado Sair da Grande Noite. Porque é preciso lembrar que a psicanálise, com seu saber transformador, se manteve na periferia de toda essa problemática, do hediondo sofrimento causado. E uma parte dela se comporta como cúmplice da hipocrisia da democracia racial, com seu pacto de apagamento da história dos afrodescendentes. História de lutas, de participação na produção econômica, cultural e intelectual, porém sem reconhecimento. Ao se manter nesse lugar, ela corroborou, por um lado, com teses racistas que buscavam fazer do racismo um problema individual dos negros, baixo autoconceito. Por outro, mantém consolidada a psicanálise e o ser psicanalista como algo que se preocupa somente para o povo branco. A interrogação onde estão ou onde não estão os negros nas instituições psicanalíticas não pode seguir silenciada. Não calar, mas seguir tempo de ações reparatórias em prol do acesso à formação psicanalítica para negros e negras. Para finalizar, eu tenho dito para as instituições psicanalíticas que são elas que precisam dos negros e não os negros precisam das instituições psicanalíticas. Esta mudança, ela, do meu ponto de vista, ela é fundamental que eles entendam. Porque senão vai se manter algo da moda. Porque eles precisam, porque como eu falei que se trata do fim do mundo, eles precisam entender que eles são cúmplices desse fim do mundo. E a única maneira de aprender
com os negros, com os indígenas, né? Os movimentos todos da política de qualquer um, para usar um autor francês, Jacques Rancière, que estão nas nossas expressões litúrgicas o tempo todo. A roda de capoeira é circular não por acaso. O terreiro de matriz africana, do candomblé, da umbanda, seja do que for, ele acolhe qualquer um. Então, é essa dimensão provocativa, mas política fundamental, que eu tenho dito para as instituições psicanalíticas. E eles morrem de medo de serem chamados de racistas, né? Então, obrigado pelo... Não sei se passei um pouquinho, mas era isso que eu queria começar para a gente abrir para a conversa. Obrigado, professor. A gente vai abrir o chat. A Fran, que é uma das nossas colegas de grupos de estudo também. Ela vai fazer o controle do chat. Quem quiser fazer perguntas pode colocar ali ou pode sinalizar para que a gente abra o microfone. E estamos abertos. Vamos ver o que vocês têm para colaborar, para instigar a conversa. Nós preparamos algumas coisas, mas vamos aguardar um pouquinho. E aí, quem quiser já ir colocando as suas questões, fique à vontade. Bom, eu já me atirei aqui, não me contive. E queria voltar na questão que o professor trouxe, né, no início. Já não sabemos, já não sei se queremos descolonizar a psicanálise ou nos livrar dela. Isso me lembrou Denise Ferreira da Silva, que é uma autora que eu estou lendo, comecei a ler o livro dela agora, A Dívida Impagável, quando ela questiona, né, por que a morte de jovens negros não causa uma comoção ética, moral global, né? E ela traz como agência, né, uma política da destruição. Eu acho, pensando aqui, tentando já construir uma resposta para essa questão que o professor coloca, que quando se descoloniza a psicanálise, se destrói ela de alguma forma, não no sentido de aniquilá-la, mas de abrir essa fenda de possibilidades, né? E eu acho que isso é extremamente, talvez, arriscado, complicado, complexo, porque parece que, por mais que a psicanálise, é só abrir o microfone, gente, é fato, assim. Por mais que a psicanálise esteja nesse lugar, né, de possibilidades, como o professor colocou, que faz uma contracultura, um movimento contrário a muita coisa que está posta, né, enquanto saber, epistemologicamente, enfim, parece que tem um compromisso, né, um vínculo muito arraigado assim, com esse edifício, né, epistemológico, filosófico, moral, enfim. E a presença, né, das pessoas que estavam fora desse debate, estavam silenciadas, acho que faz um movimento, né, nesse edifício, assim, provoca a se ver, né, em sua proposta, né, teórica, prática. E eu acho que por isso que é um assunto que não teve como ser evitado, né? Ele está sendo trazido, as reações são diversas, mas ele não pode mais ser evitado, creio eu, assim. E eu acho que isso também tem a ver com... Fanon não fala em destruição, ele fala em novo humanismo, né? Em um outro universal.
mas de alguma forma ele tem pontos de basta, né? Onde ele diz que determinadas coisas não podem mais ser toleradas. E pensando nisso como agência, né? Como uma possibilidade assim política, né? Eu acho que é isso que tanto Fanon quanto Denise informam, assim, né? Tem coisas que não podem mais ser adiadas, não podem mais ser toleradas. Era isso por enquanto. Renata? Pode falar, Renata. Eu não ouvi, desculpa, cortou um pouquinho. Só baixar aqui. Bom, boa noite a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer ao professor D'Amico, a Cristiane, a Feijó, a Jaqueline Batista e todo o grupo pela organização desse evento. Ele, sem dúvida, foi escolhido numa data, né, pela Jaqueline, representativa, e que eu acho que, claro que não deve ser só essa data que a gente fale sobre racismo e preconceito, enfim, e né, tudo que a gente está começando a conversar aqui, mas, sem dúvida, né, na semana da consciência negra, poder trazer isso mais, enfim, trazer esse assunto à pauta. Quando o professor fala, assim, né, da questão das instituições psicanalíticas, eu sou da Brasileira, né? Eu vi, acho que o Fernando está aí também, não sei se ainda está, acho que o Fernando acompanhou mais o projeto. Eu tenho, né, um pouco de conhecimento desse projeto, que tem como objetivo realmente possibilitar a profissionais, psicólogos, médicos, enfim, negros, a possibilitar a formação psicanalítica, né? E, sem dúvida, eu acho que é um dever, mas eu fico pensando, assim, que a gente, claro que tem falhas que são muito anteriores, desculpa, apoiei aqui, não está muito bem, quando na escola privada a gente já não tem crianças negras estudando, né? E eu lembrei disso muito, assim, ontem, falando com uma menina, atendendo uma menina que tem um pai branco e uma mãe negra, e que ela fazia uma análise disso, porque houve recentemente na escola dela um episódio forte de racismo, uma escola particular, aqui de Porto Alegre, e uma briga, e as crianças brigaram, púberes, assim, né? E os pais brigaram também, saíram com agressões físicas. E ela dizendo assim, na minha escola, dá para contar nos dedos, a escola deve ter talvez uns 800, 900 alunos, né? Acho que dá para contar uns 3 ou 4 negros que tem. E ela, podendo ela própria pensar sobre isso, né? Porque ela diz assim, eu não sei se eu sou branca, eu não sei se eu quero ser branca, e aí deixar de levar adiante uma identificação e uma causa, abrir mão disso, perder isso, mas eu também não sei se eu quero me identificar como negra e ocupar um lugar e tirar um lugar de outra pessoa. Então, assim, eu acho que uma menina com 12 anos, que vem de uma família que está podendo também, né, questionar isso, sem dúvida, mas ela poder fazer esses questionamentos e acima de tudo, trazer isso para o meu consultório, eu quero dizer que tem sido um aprendizado imenso, né? Mas fico pensando nessas falhas da educação
que obviamente vão se refletir lá na formação psicanalítica, né? Se não tem negros nas escolas privadas, nas faculdades privadas, poucos. Como é que realmente vão chegar a uma formação psicanalítica? Realmente pela intensidade, né, dos investimentos financeiros que uma formação requer. Então, enfim, a gente tem, eu sei que vocês sabem disso, sem dúvida, mas eu vejo que a gente tem problemas de educação que são muito, muito, muito anteriores, né? Então, assim, ao passo que na escola pública essa é a maioria, né? Então, ela visitando duas realidades distintas da escola privada e da escola pública, como ela também tem percebido esses dois universos, né? Bom, não quero me alongar no comentário, mas agradecer a vocês e trazer essa questão de que a gente tem falhas, sem dúvida, né, na educação e na possibilidade de ascender, né, de chegar à educação muito, muito, muito anteriores. Até nas escolinhas de educação infantil, se a gente quiser, né? Então, obrigada. Gostaria de comentar, Cris, professora D'Amico. Acho que a gente pode fazer uma rodada e deixar a palavra circular um pouco, Jaqueline. Não sei o que a Cris pensa, mas... Penso mesmo. Segue o William e depois a Mônica, ou a Thaís, né? Bom, primeiro eu queria agradecer ao professor D'Amico e a Cris pelas falas verdadeiramente tocantes, assim. E acho que isso principalmente está acontecendo em instituições onde nós, brancos, ainda somos a maioria, é mais fundamental, assim. Fundamental porque pega um fundamento importante, inclusive do porquê que a gente está aqui, né? Mas eu acho que, ouvindo um pouco da Renata e a fala, claro, da Cris, do professor D'Amico, eu fiquei pensando, né, de que psicanálise a gente está falando, né? Porque eu acho que essa é uma questão fundamental, também fundamental a se perguntar, né? A Renata falou de questões estruturais, né, que eventualmente ou efetivamente antecedem, né, a circulação de pessoas negras ou a circulação de pessoas brancas em espaços de poder. Mas eu fico pensando até onde isso é relevante ou não para pensar a psicanálise como um lugar político também de escuta e de promoção, talvez, de saúde mental e bem-estar, né? E aí a gente pensar também essa instituição psicanalítica como uma instituição que é de um acesso universal ou não a diferentes raças. Então, talvez pensar, né, ações afirmativas na psicanálise de uma forma um pouco mais funcional, no sentido de que precisa, como o professor D'Amico falou, né, precisa se capacitar o campo, porque efetivamente ele é incapaz de fazer uma escuta qualificada, e dentro de uma humildade cultural que é extremamente necessária para a psicoterapia. E eu fiquei pensando, e gostaria até de ouvir um pouco mais do professor e da Cris a falarem sobre isso, assim, como que vocês veem esse trabalho de racialização e decolonização do pensamento psicanalítico em diferentes dimensões, assim, né? Porque eu acho que a gente fala de uma psicanálise política, que é um pouco disso que a gente estava falando aqui, quem que consegue acessar essa instituição. E aí, isso exige uma desconstrução institucional, talvez, ou prática, política mesmo, de quem que vai acessar, como que isso está chegando em serviços de saúde pública. A gente sabe que a maioria dos usuários do SUS é a população negra, então a gente não tem como falar de uma psicanálise funcionalmente decolonial se ela não estiver acontecendo, talvez, em setores públicos, né?
E epistemologicamente, porque daí eu pensei um pouco nesse conceito da professora Kimberly Crenshaw, né, de interseccionalidade. E quando a gente fala que o princípio básico da psicanálise é o Édipo, que é uma construção, eu gosto muito disso, da teoria de gênero, né? É um princípio de diferença de gênero importante. A gente está falando, e Fanon fala isso, né? No próprio Peles Negras, Máscaras Brancas, do quanto que isso também é um princípio racial, né? De construção de diferenças e de acessos na sociedade, assim, e né, uma implementação do desenvolvimento psíquico do sujeito. Assim. Então, como se vocês pudessem falar um pouquinho mais de como que essas desconstruções, né, podem acontecer em diferentes camadas da psicanálise, epistemológica, ontológica e política. Já que a gente poderia, talvez, num exercício pedagógico, a gente sabe que tudo isso, né, talvez ocorra junto, né? Thaís? Agô a todas, a todes e a todos, né? Que bom poder ouvir a fala de vocês nessa noite, né? E assim poder pensar que esse 20 de novembro ele vai ser diferente porque ele vai reviver um trauma, né, que aconteceu aqui em Porto Alegre, que foi o episódio a tragédia no Carrefour, né? E que isso teve repercussão nacional, mundial, e assim, né? Então, assim, isso é apenas é mais uma das estatísticas, né? Que comprovam essa violência que vem acontecendo durante séculos, né? E que ainda violenta corpos negros. Aí eu acabei não dizendo, meu nome é Thaís, eu sou psicóloga, né? E a questão sobre chegar a determinados espaços não é sobre chegar neles, né? Mas é conseguir permanecer. Porque o ano passado, quando essa tragédia aconteceu, eu estava num curso de formação em psicanálise, o qual eu não faço mais parte. Porque por recursos internos eu tive que perceber que era ou eu fazia aquilo que para mim psicanálise é algo que para mim é algo que é uma forma para além de filosófica, de vida, é ética, né? É político. Para mim isso é algo que a gente internaliza, então eu amo psicanálise, né? Não da forma que ela se coloca, não da forma que ela se estrutura e que ela se mantém, mas aquilo que ela também consegue fazer com que eu consiga encontrar dentro de mim, dentro daquilo que eu posso chamar de eu, daquilo que eu posso dizer que é minha identidade. Só que enquanto essas instituições, né, psicanalíticas ou instituições que tratam da saúde mental não conseguir, né, romper com essa violência reiterada, que é fazer com que outras Thaíses não fiquem pensando que, será que o problema sou eu? Porque lá vem a Thaís de novo, né? Olha só, a Thaís de novo sempre traz esse assunto. E revira os olhos e ninguém sabe quem é Lélia Gonzalez, ninguém sabe quem é Virgínia Bicudo, e daí tu traz e parece que tu tá falando de algo que não é psicanálise, né? Então, assim, a violência, daí é diferente tu sofrer violência em espaço que não tem como sua principal função tratar da saúde mental. É diferente. Eu tenho recursos para entender quando isso acontece comigo dentro do mercado, quando alguém ainda segura a bolsa, porque não sabe que não tem todo a minha... Não sabe que para além de psicóloga, para além de ser uma pessoa casada, não tem nada a meu respeito. Quem me lê enquanto negra não sabe nada a meu respeito. Mas dentro de uma instituição, de instituições que tratam de saúde mental, realmente faz-se necessário também assumir a responsabilidade
dessa tragédia que ainda está colocada, né? Penso que, como é um tema que me toma bastante, às vezes eu tenho até um pouco de dificuldade de me expressar, porque é visceral porque sempre retoma uma dor que dói na minha pele, e daí quando fala sobre dororidade, é sobre uma dor que não para, e a gente não quer mais falar sobre dor, a gente tem muita potência, só que tem potência, mas não tem onde fazer com que essa potência seja dinamizada, sem com que a gente consiga fazer transformações que realmente sejam necessárias. Era isso, era mais algo, acho que como um desabafo. Fico muito feliz toda vez que vejo negras, negros, negres aí assumindo espaços. E me identifiquei muito quando o professor D'Amico falou sobre não ser mais convidado para alguns espaços, porque essa hostilidade é algo que eu também reconheço. Então, é algo da reatualização da dororidade, né? Por mais que hoje eu já tenha muito mais recursos internos para tratar daquilo que me faz bem e melhor, que seja a minha espiritualidade, seja a minha forma de perceber outras formas de estar no mundo, que seja não só no método cartesiano, mas também uma filosofia ancestral, e que me compõe e que torna a minha vida mais leve, com toda a força dos meus ancestrais e dos meus orixás. Né? Então, acho que era um pouco disso, gente. Muito obrigada. Lise? Primeiro, eu quero agradecer. Estou achando muito bom ouvir todos, né? Assim, acho que pensei muito agora também em relação à fala da Thaís. Na verdade, a minha colocação, assim, são coisas que eu fiquei pensando agora, ouvindo vocês, e não tenho nada formado, assim, muito, né, mas eu queria trazer para a gente discutir. Eu penso muito na questão e da própria discussão e desse último ano, onde muitas instituições começaram a falar sobre racismo, e eu trago dois, tanto o livro Manual Antirracista, né, e o da J. Mombassa, agora como é que é o nome? Me esqueci, daqui a pouquinho eu me lembro. Que eu li recentemente e fiquei pensando muito sobre esses espaços e o que a gente discute neles, né? Que a gente fala de racismo, mas não fala de branquitude. A gente fala de racismo, mas não fala de privilégio. E quando a gente começa a falar sobre isso, talvez os espaços eles fiquem fechados nessa questão, né? Eu vejo muito lugares onde predominantemente tem pessoas brancas, né? E que quando começa a pegar na questão do privilégio, de entender o seu privilégio, as coisas começam a mudar um pouco de figura, né? Então, e a gente sabe, né, que o privilégio, de qualquer forma, é um sobre o outro. E a ideia é que todos sejam, né, e não um sobre o outro. Então, eu fico pensando muito nisso, assim, de como que a gente faz para começar a discutir a branquitude, começar a discutir o privilégio, né, de um lugar. E eu nem trago, assim, a reflexão em relação ao lugar de fala em si, mas talvez da importância que tenha sobre isso que o D'Amico falou, das instituições, não sei exatamente a frase, mas de que as instituições precisam dos negros, não os negros das instituições, né, nesse sentido, se eu não me engano, né. Então, acho que a gente precisa começar também a pensar um pouco como que a gente trabalha os nossos privilégios, a nossa branquitude. E, Thaís, eu me identifico um pouco, não com a questão racial, né, mas com a questão também desse percurso da psicanálise, com as questões de gênero e sexualidade, que é o meu atravessamento. E por muito tempo foi muito difícil para eu pensar psicanálise nos espaços que eu estava, por não conseguir me encontrar e me identificar, né? Claro que depois da análise, depois de um espaço, e isso acho que na Horizontes é muito bom, porque a gente consegue ter esse espaço de discussão e de reflexão, né? Nesse sentido de pensar um pouco sobre não uma psicanálise mais política, inclusive, né? Assim, de pensar que o sujeito ele não está fora. A gente pensa na metapsicologia, mas existem os atravessamentos dentro da metapsicologia, né? Que são as questões sociais, institucionais, políticas, né? Então, acho muito bom essas discussões e fiquei pensando nisso, assim, como que a gente consegue. E penso nesse sentido, né? Quando chega um paciente, por exemplo, nas próprias dialogadas que a gente faz, né?
a gente fala que o paciente é, por exemplo, homossexual, negro, mas a gente não fala branco, heterossexual, né? Então, eu fico pensando e são questões e fatores muito importantes para a gente pensar o sujeito na psicanálise. Então, como que a gente consegue inserir, de fato, a discussão, e tanto em relação à branquitude como em relação aos privilégios? Não sei se eu me fiz entender, mas fiquei pensando sobre isso, né? Apenas para contribuir com o pensamento que a Lizzie trouxe também, tem um livro da D'Angelo, acho que é D'Angelo, que ela fala que o quanto é difícil o discutir sobre racismo com a branquitude, né? E que aí tem um trecho do livro dela que diz assim: as identidades daquele que tem acesso aos núcleos de poder se mantiveram claramente similares. Brancos, sexo masculino, classe média alta e sem deficiência. E aí ela fala assim, numa das falas dela: dá nome a quem tem e quem não tem acesso orienta nossos esforços para questionar a injustiça. E eu acho que é só isso que se busca quando uma estagiária como eu coloca um projeto assim de lermos autores negros, para que a gente tenha uma escuta, como é falada, né, e é orientado os nossos professores, assim como o professor D'Amico e outros professores que a gente tem no Instituto, de que tenhamos uma escuta polifônica. E não tem como ter uma escuta polifônica se eu só tenho um sujeito identificado dentro da abordagem, né? E enquanto eu recebo vários tipos de pessoas, de sujeitos, de raças e identificações para tratar. Então, é sobre isso, é sobre a gente poder ouvir a todos na sua singularidade mesmo. Eu queria só fazer um comentário rapidinho. A gente falou aqui muito a psicanálise, todo tempo, a psicanálise, né? Todos nós. E acho que só uma correção, assim, não é a psicanálise, são os psicanalistas. Porque eu acho que a psicanálise, na sua essência, por mais que a gente possa repensar o complexo de Édipo, se é um mito que ainda hoje nos sustentaria, teoricamente, para pensar, né, a questão da constituição de aparelho psíquico, e aí tem várias outras leituras muito mais atuais, rediscutindo isso. A gente discute no grupo de gênero que a gente tem aqui, eu e a Lisiane, enfim, vários outros grupos que tem por aí afora, o pessoal da Argentina trabalhando isso intensamente. A Alice Leukovitz, da SPPA, tem um trabalho super bacana, assim, que ela usa o mito ela usa o Exu como mito para pensar, né, diferentemente do Édipo, como mito europeu, enfim. Mas não é a psicanálise, são os psicanalistas, né? E que eu fico... O professor também falou uma coisa que era uma coisa que desde o início me incomodava um pouco, de que esses eventos não sirvam como algo de marketing para as instituições. Isso, assim, né, do ano passado para cá, a gente viu uma enxurrada de instituições fazendo eventos para falar sobre racismo, preconceito. Eu acho que esse é um ponto também que a gente pode discutir. É importante que se fale, é óbvio, mas não sei. Tenho cá minhas dúvidas até onde isso é o marketing, porque é bonito falar, né? Porque agora está na moda falar. Assim como a gente fala de transgênero, né? Vamos falar sobre racismo. Entendo bem. Eu penso que a gente tem que falar. Me surpreende um pouco essa enxurrada de eventos. Só isso. Vou começar, D'Amico. Tem mais. A Bianca fica para a próxima rodada, pode ser, senão eu vou... Não sei que horas a gente está... Pode... talvez não tenha a próxima rodada. Então vai, Bibs. Vai, Bianca. Pois é, mas eu não sei, também pode ficar, para eu poder ouvir vocês também falando. Tranquilo, fala aí.
Tá, é uma questão que eu fiquei pensando, assim, que eu estava revisitando o livro do Fanon hoje. E aí tem uma frase no primeiro capítulo que achei interessante, que ele diz assim, ó, falar é ser capaz de empregar determinada sintaxe. É se apossar da morfologia de uma ou outra língua. Mas é, acima de tudo, assumir uma cultura, suportar o peso de uma civilização. E eu fiquei pensando, né, em uma sessão, quantas línguas se falam, né? Porque, como a gente está falando aqui, né, de várias questões, assim, de várias questões culturais, de várias questões de civilização, enfim, e fundamentais, acho que essa palavra surgiu também, assim, né, no sentido de fundamentos, né, de princípios também, de fundações. Como que libera a escuta, né? Talvez também dê para a gente pensar um pouco isso, assim, da escuta polifônica, acho que a Jaqueline tinha comentado, achei bem interessante. E de uma linguagem da psicanálise conversando e dos psicanalistas, como a Renata também trouxe. Então, quantas linguagens, né? E do sujeito que está sendo ouvido, enfim. Fiquei pensando por aí. Cris? Olá. Obrigada pelas perguntas e comentários. Vou voltar lá, então, na Renata e no William com a questão política. E eu fiquei pensando, quando vocês trouxeram mais ou menos, né, na mesma linha, assim, sobre as sociedades, né? As sociedades psicanalíticas, qual o papel social delas? O que é uma sociedade psicanalítica? Precisaria fazer esse escrutínio, assim, né? Para poder entender o que está sendo questionado, exigido, reclamado das sociedades psicanalíticas, né? E, a princípio, né, se a gente for pensar na política nacional de educação, se a gente for pensar nas políticas públicas, né, a relação das sociedades psicanalíticas, elas ficaria um pouco distante, né, desse exemplo que foi trazido. Mas como a gente percebe isso, de repente, saindo dessa perspectiva e dando uma olhada para o que é o racismo, né? Daí fazendo toda uma revisitação histórica mesmo. O que é o racismo no Brasil? O que é uma sociedade psicanalítica brasileira em relação ao racismo, como ele é e como ele funciona e como ele opera no Brasil, né? É uma ideologia muito estruturada. Esse país está construído em cima do racismo, né? Até a palavra raça, se a gente descolar ela desse contexto, talvez ela não tenha sentido nenhum, mas nós, negros, negras e negres, estamos sempre envolvidos com essa questão, mesmo que ela talvez, né, biologicamente não tenha sentido nenhum, a gente está sempre envolvido com ela por conta do racismo, porque o racismo produz o conceito de raça, se apega nele e faz um edifício social, né, em cima dessa operação. E aí sim entra a questão dos privilégios, entra a questão da branquitude, que agora, né, se vê como raça, vai entrar tudo isso, mas acho que talvez a gente tenha que sempre fazer também esse retorno assim, ao que é a constituição desse país, né, para entender as perversidades do racismo, porque cada vez que a gente atualiza ele, separa ele disso tudo, a gente cai, né, de novo no silenciamento. A gente não consegue sair do mesmo lugar, porque daí, como o racismo opera em tantas estruturas, né, parece que ele consegue sair pela tangente sempre, né? É a mesma coisa do querer falar de racismo, a pessoa trazer a questão judaica, ou trazer a questão indígena, né? São questões muito importantes, mas quando se tem um país com uma desigualdade social que nasce no dia após a abolição, estrategicamente, perversamente,
aí eu acho que as coisas têm que ser, talvez, aprofundadas, né? Daí talvez, eu gosto muito, né, de rizomatizar as coisas, trazer todos os elementos possíveis para dentro do mapa do território, mas parece que nessa questão fragiliza o debate, né? Quando a gente tenta fazer essas analogias, né? Porque escapa. O racismo opera de forma muito velada. Eu digo assim, que quando não... Poderia pensar no fim do racismo quando eu não senti mais nas minhas células ele, porque ele já está introjetado, eu sinto uma espécie de calor diferente quando eu estou em uma situação de racismo, de perceber que eu estou sendo, né, atacada pela minha pele. Então, parece que não dá para fazer algumas atualizações, assim, né, ou presentificações para esse debate. E eu acho que a partir daí, né, dessa mudança também estrutural, porque daí, indo já para a questão da Thaís, não acredito que racismo tenha fim. Não acredito que racismo tenha fim. Se ele não tem fim, e aí eu penso, o que se pode fazer para que ele seja mínimo, para que ele opere, sabe, em frequência mínima possível. Eu acho que só deslocando determinados contingentes, né, de pessoas privilegiadas desses lugares. Eu acho que só fazendo essas transformações para poder também colocar, assim como né, houve um epistemicídio e uma cultura toda foi recusada em função da colonialidade, do colonialismo, acho que a gente consegue fazer isso com o racismo também, né? E, por fim, a questão, acho que da Lise e da Bianca, deixa eu ver se eu recordo a questão, sim, acho que também contempla, né? A gente está falando de uma coisa e de repente vem outra questão e faz aquela competição ali, né? Aquela disputa de narrativas e talvez não nos favoreça sair muito do mesmo lugar, assim. E a questão é movimento, a questão é giro, a questão é cirando. Algumas pessoas vão ter que desocupar o lugar, né? Para que as coisas realmente se transformem, para que não seja uma produção independente de vários autores negros, que seja capturado pelo esse neoliberalismo, pelo esse capitalismo neoliberal, transformado em pastilha, a gente chupa, se dissolve, pum, acabou. Para que isso não aconteça, a gente precisa de agências um pouco mais ousadas, né? Não só o debate é importante, mas aí, lembrando Spivak, a crítica se dá na junção, né? Quando a teoria e a prática se unem, e tu é obrigado a se movimentar, né? Para que a coisa tenha uma efetividade. É isso. Professor D'Amico? Enquanto ele não chega, e completando assim a fala da Cris, eu também acredito que o racismo não vai acabar, mas não enquanto... Mas acredito num movimento de que enquanto a gente estiver implicado com isso, e que se possa discutir e pensar sobre, e realmente ter não só pensar, mas uma ação para que as coisas se transformem, aí sim a gente vai poder pensar, né, numa diminuição disso tudo que acontece, assim. Professor? Professor D'Amico, acho que de repente foi tomar uma água, alguma coisa assim. A questão da linguagem, agora lembrei que a Bianca trouxe, é uma coisa muito interessante, assim, né? Porque
tem toda não uma desqualificação, mas não presença, né? Ficou como um conhecimento que não entrou, não aderiu na universidade, que é a oralidade, que é tão importante, né, para a epistemologia, para a filosofia africana. E a fala é existência, a fala é circular a vida, e a fala também é política, porque não é só a fala, a reprodução, né, do cânone, de uma hegemonia, ela também tem essa possibilidade assim da divergência, né? E aí eu me lembro do livro O Espírito da Intimidade, da Sobon Fusomé, onde as pessoas dessa comunidade, dessa aldeia, elas têm suas diferenças, mas elas falam para o espírito. Elas vão resolver as suas questões, né, pensando no nosso direito, né, tão moroso, tão ineficiente, né? Elas põem todas as suas questões para que o que as une, o espírito da intimidade da comunidade, é que tenha a agência sobre o litígio, sobre a questão, sobre a demanda, né? Isso é quase que inescapável da comunidade, de viver em comunidade, né? Isso não foge por outras vias, né? Do individualismo, da representatividade. Cris, só a Mônica da Guerra fazer a colocação dela e a gente encerra, então, com a fala do professor, que a gente já está no horário. Ok. Oi, Jaque. Oi, Cris. Que felicidade te ver aqui, Jaque. Bom, assim, eu só quero trazer uma contribuição, né, dentro do que tu trouxe agora, né, Jaque, dentro dessas falas também, enquanto psicanálise, psicanalistas, né, e enquanto aqui mulher branca, né. Acho que quando vocês estão trazendo, assim, né, vem essa tua contribuição, deixa eu só tirar essa minha mão porque ela me atrapalha, sobre minimizar, né, acho que o racismo não tem fim, porque ele, né, é poder minimizar. Aí me ocorre que o processo de análise, né, o nosso trabalho enquanto psicanalista não é cura, né, não existe cura. Existe uma dissipação, uma diminuição, é esse o nosso propósito analítico, né? Então, pensando assim nessa questão do racismo, possamos pensar dessa maneira, que não vai existir o fim, né? Mas poder se pensar enquanto esse pacto narcísico branco em atitudes antirracistas e se questionar e se pensar como hoje ainda, conversando com a Cris, eu mencionei para ela a lembrança que me ocorreu da primeira vez que eu entrei em contato com uma atitude racista minha, né? Que foi uma coisa banal, velada, sutil, como o racismo é, que foi um pensamento só, né? Ao pedir uma informação para um funcionário, para uma pessoa, né? Um funcionário de uma prefeitura, me aparece um homem negro, e o primeiro pensamento que me vem, e eu introduzo a pergunta, por favor, eu gostaria de falar com o responsável, e ele diz, eu sou o responsável. Eu, opa, né? Por que me ocorreu, então, que ele não seria, era pelas vestimentas? Não, era pela cor da pele. E isso ocorre até hoje, quando alguém me cumprimenta na rua e eu não reconheço, e o primeiro pensamento que vem, quem é esse ser estranho me cumprimentando, quem é esse negro me cumprimentando? Esse pensamento vem, porque essa estrutura racista está em todos nós. Esse prédio construído, sim, ele é real, não tem como pedir desculpa, não tem como dizer que não foi minha intenção, a gente tem que se repensar. Enquanto agentes de saúde mental, mais ainda, é um dever ético. E sim, se não abrirmos esses espaços de convite, e não esperando que venha, porque sim, a gente escuta em instituições psicanalíticas, mas as pessoas negras não vêm, está aberto, aqui existe diversidade. Tá, e onde é que estão os convites? E onde é que estão essas aberturas? Se isso não acontecer,
não vão vir. Não é a gente que tem que esperar, a gente é que tem que abrir. Então, era só a minha contribuição para que me ocorreu de todo esse debate aí, enquanto vivência também nesse mundo psicanalista aí, branco, hétero e por aí vai. Professor? Então, gente, nossa, acho que só um ditado de Yorubá para nos ajudar, né? Exu atirou uma pedra ontem para matar o pássaro hoje. Isso nos dias de um a posteriori, né? Vários dos questionamentos de vocês são absolutamente pertinentes também, mas que a gente não vai dar conta de responder hoje, né? Mas colocar as perguntas, eu acho que são fundamentais, né? Essa é uma tarefa. Mas, ao mesmo tempo, não dá para nublar algo que, do meu ponto de vista, é fundamental. Eu tenho implicado um pouco, vários de vocês usaram, né? Porque está no nosso vocabulário cotidiano e isso nos ajuda a organizar o pensamento, essa ideia de estrutura, né? Mas a ideia de estrutura ela também pode nublar um pouco, como se a gente não pudesse fazer nada, porque está na estrutura, né? Então, eu tenho implicado um pouco essa ideia do racismo estrutural e de todas as lógicas estruturais, porque senão é isso, a escola está muito longe, né? Então, a minha insistência é de que se abra os espaços nas instituições psicanalíticas, que simplesmente se conviva, né? E é preciso, sim, que não seja o negro único, né? A gente conhece essa história, né? Então, a diferença do que eu estou vendo aqui de vocês é que tem várias pessoas negras, e isso faz muita diferença, né? Eu fiz minha formação na POA e era o único negro, e fui o único negro em vários eventos de 500 pessoas. Era eu, talvez mais duas ou três pessoas. Então, na verdade, eu brinco com isso porque não é uma brincadeira, né? Acho que fui cancelado na POA, até vou fazer uma camiseta. Tá? Fui cancelado na POA. Mas pelo fato deles não suportarem uma intervenção de um professor negro da universidade que faz formação lá e que tomava, então, como alguém de uma filiação, portanto, que deveria estar num lugar de uma gentileza absoluta, né? Quando eu faço uma intervenção que, do meu ponto de vista, era gentil, né, mas dizendo basta, né? Bueno, mas é porque essas reações não são inéditas, né? A Associação Psicanalítica Francesa, alguns anos atrás, lançou um manifesto com mais de 150 assinaturas de psicanalistas se contrapondo ao que eles chamam de identitarismo. Então, nós vamos solucionar os problemas? Não sei, mas nós precisamos conviver. Portanto, essa convivência é fundamental nas instituições psicanalíticas, inclusive para mudanças na ontologia, na epistemologia, etc. Aquilo que vários de vocês já falaram do desconhecimento de Lélia, de Neuza, de Zildinha, etc., a gente já teria ferramentas, por exemplo, tanto para questionar o Édipo, né? A Lélia vai dizer, né? Quem transmite, quem faz a transmissão é a mãe negra. Função paterna, a função paterna eu diria que procedente é a própria máfia italiana, ou todas as máfias que nós temos. Nós poderíamos muito facilmente desconstruir vários desses conceitos, e outros a gente tem muito trabalho pela frente. Mas o problema é que isso serve de anteparo para que não se faça nada. E essa é a mudança fundamental, né? Se é para falar de fundamento, a mudança fundamental é estabelecer a convivência. E, para isso, é preciso discutir privilégio, é preciso discutir branquitude, é preciso discutir sexualidade,
Bom, todos esses temas que estão relacionados, interseccionalizados, etc, etc, etc. Mas se não conviver, é uma discussão etérea. É a convivência que permite mudança. Para que a gente possa ir na direção de um comum. Eu insisto nessa palavra, né? A ideia de um comum. O que é comum? E, nesse caso, das instituições psicanalíticas, ela tem que rever qual é a sua tarefa primordial lá no que o René Caes vai chamar. Eu nem faço nomeações psicanálise política ou implicada, etc., etc., porque, para mim, toda psicanálise é política. Aqui, abre, faz ações de reparação e as que não fazem. Então, do meu ponto de vista, me parece que é fundamental a direção do comum. E a direção do comum só se faz na convivência. É difícil se manter? Claro, quando você está sozinha, Thaís, é muito difícil de se manter. Eu, obviamente, me mantive na POA na época porque eu ainda estava atravessado pelo desejo de ser branco. Meus colegas negros que sustentam este trabalho que está acontecendo no caso da POA, tá? Porque eu gosto de falar de lá porque é onde parecem os mais desconstruídos, né? Os que têm mais uma ligação com uma certa política da cidade e tal, etc. Né? Mas isso é da boca para fora, né? A gente vê quando... Mas meus colegas... Não, é difícil ter uma reunião, meus colegas que sustentam a linha de trabalho, meus colegas negros, que não me mandem mensagem, que não me liguem, que não fiquem mal depois das reuniões. Né? Mas estão sustentando a disputa. Né? Estão sustentando. Né? E eu acho ótimo. E esses dias participei, né, de uma atividade, mesmo tendo sido cancelado, eu digo, bom, eu não vou me cancelar, né? Eles vão ter que fazer isso mais explicitamente. Né? Porque essa coisa da gente se cancelar é também um movimento muito comum para nós negros. A gente sente que não é bem-vindo, que não é bem-quisto, e a gente também se auto-exclui, né? No sentido de que, bom, eu não posso suportar isso. Né? E, às vezes, a gente tem que cuidar mesmo da gente. Tal, né? Mas, bom, hoje eu me analiso como analista negra de São Paulo, então acho que eu tenho condições, depois de 25 anos de análise, né, de dar uma revirada nessa coisa, né? De não me excluir dessa posição. Então, do meu ponto de vista, que era o ponto de pauta, assim, não era o tema que, já que me chamou e tal, era para falar das ações afirmativas, não era para falar de branquitude, de privilégio, etc, etc. E é por isso que eu não quero te diversar muito, para não fugir do que me parece que é importante, que é garantir as ações afirmativas. Garantir espaços de convivência, e aí a dimensão do privilégio vai ser tocada. A dimensão do narcisismo branco, do pacto narcísico, vai vir à tona. Né? E assim por diante. Nós vamos ter que haver, eu tenho que me haver cotidianamente, isso que eu tenho uma formação em gênero, fiz mestrado, doutorado numa linha de gênero e sexualidade, tenho que me haver com o meu machismo frequentemente. E aguenta. E tem que aguentar. Então, é só na convivência que isso é possível. Todas as experiências, por isso que, para mim, Fanon é um autor fundamental, ele não aposta em nenhuma saída do fundamentalismo. O fundamentalismo, a gente pode ver várias experiências na África, em relação ao islamismo, etc., que nos levaram... A medida de segregação, ela precisa ser interrompida. Nós precisamos absolutamente, insisto, em conviver. Né? E esse é o convite. Né? Conviver para aprender. Né? A branquitude precisa aprender e aprende na convivência. Isso é o que acontece na universidade. É tranquilo? Não é. Tem nada de tranquilo.
Aliás, Renata, as relações interraciais, elas, ainda que baseadas no amor, elas estão recheadas de violência. Mas o fundamental, e aí por isso que eu volto ao fundamento psicanalítico, tal, do dispositivo psicanalítico, é a escuta. Não é uma centralidade diagnóstica na neurose. Isso são o que os psicanalistas fizeram. O dispositivo fundamental é a escuta e produzir espaços que as pessoas, de fato, possam falar. O silêncio, a omissão. Esse é o problema central do meu ponto de vista. Então, quando a gente abre para isso e utiliza o dispositivo psicanalítico radicalmente, na dimensão da raiz disso, que é da escuta, bom, aí a gente passa a se ver com uma outra questão. Eu acho lindo uma paciente que possa trazer essa dúvida deste lugar. Uma paciente, esses dias, numa universidade, disse que a sua orientadora não estava no mestrado, orientadora branca. Nas palavras da minha paciente, a orientadora branca tinha medo de intervir com ela, de dizer o rumo do trabalho, de fazer a sua tarefa primordial como educadora, como orientadora. Bom, e aí a intervenção qual era? Qual era a minha intervenção? Era fazer um pequeno deslocamento aí. O problema da orientadora não era o medo de ser chamada de racista. Era o medo de que a sua manifestação, a sua expressão fosse denunciá-la no racismo. E isso está acontecendo na universidade direto. Os professores brancos não conseguem intervir. Não cumprem sua tarefa. Então, tem alunos, e vejam bem, por isso que Fanonzinho tem toda a razão, né? É o colono que cria o inferiorizado. Quando eles não intervêm e não cumprem sua função, nós temos alunos se formando que passam com trabalhos muito ruins. Uma coisa é compreender a diferença do processo de escolarização com todas as suas falhas, né, Renata, lá atrás. A outra coisa é passar a mão na cabeça por falta de coragem de intervir. Então, vejam bem, esses são problemas que vão acontecer a partir de um certo momento. Mas não pode servir para a gente deixar de fazer o que tem que ser feito. Então, a escola seria muito bom que mudasse, a outra instituição, etc., etc. Mas nós estamos aqui para falar das instituições psicanalíticas. As instituições psicanalíticas, como diria o grande filósofo, para mim, contemporâneo, Emicida, é tudo para ontem. Não se pode mais esperar. E que bom que vocês não estão esperando, né? Estão presentemente fazendo. Então, fico muito feliz, agradeço. E contem comigo, fiquei realmente muito contente de estar aqui, da gente poder conversar, ouvir as questões de vocês. Professora, eu estava aqui angustiada, não sabia se pedia para encerrar, o papo está muito bom, surgiram questões novas, assim, além do que a gente se propôs a discutir, mas agradeço, assim, a quem ficou até o final, ficou com a gente até agora, que realmente se interessou pelo assunto e nos apoiou com a sua presença. E agradeço, assim, só tenho a agradecer a todo mundo, agradecer a Renata, a Clínica Horizontes por se propor a discutir e nos dar esse espaço para reflexão, assim. E todo mundo está convidado, quem quiser participar do grupo, né? Estamos iniciando a leitura agora de Lélia Gonzalez,
E só a primeira página já surgiu muitas coisas, assim. Que Então, dia e agradeço. horário, Jaque? Nosso grupo é toda terça-feira, inicia às 14h30. É para ter 1 hora de duração, mas a gente nunca consegue fazer só 1 hora, então. Mas é 1 hora, 1h15 de duração. Muito obrigada, assim, pessoal. Agradeço, professor. Boa Eu também noite. quero agradecer mais uma Boa vez. Muito noite, obrigada. obrigada. Boa noite Boa a noite. todos.